Olá! O que é preciso, afinal, para dar vida a um robô? Hoje, vamos espreitar os bastidores de um projeto universitário para percebermos exatamente isso. Vamos ver como é que a teoria da sala de aula se transforma peça por peça num pequeno robô que realmente funciona. E cá está ele, o nosso protagonista, o Tomatão. Este nome curioso foi dado pelos seus criadores, um grupo de estudantes com uma alcunha, no mínimo, imponente. PCE, Primeiro Comando Estudantil. Mas não se deixem enganar, a missão deste pequeno robô é bastante simples e ao desvendá-la vamos perceber os princípios básicos de como a robótica funciona. Então, o nosso percurso hoje vai ser este. Vamos começar com o desafio, depois mergulhar na anatomia e no cérebro do robô, vê-lo em ação e por fim perceber porque é que estes projetos simples são tão importantes. Vamos a isso? Muito bem. Secção 1. O desafio. A missão dos estudantes era clara: construir a partir do zero um robô autónomo com uma única tarefa em mente: encontrar uma linha desenhada no chão e segui-la, aconteça o que acontecer. Mas afinal, o que é um robô seguidor de linha? A ideia é mesmo essa que o nome sugere. É um pequeno veículo que usa sensores para ver, mas não ver como nós, claro. Ele vê o contraste, sabe? Aquela diferença clara entre uma linha preta num chão branco. E todo o segredo está em programá-lo para ser inteligente o suficiente para nunca se desviar desse caminho. E os objetivos do projeto eram bem concretos, nada de ficar só na teoria. A ideia era mesmo pôr a mão na massa. Era preciso construir algo que funcionasse de verdade, integrar os sensores de infravermelhos para ele conseguir ver, criar toda a lógica de programação por trás e, claro, a parte divertida, montar tudo e testar. Certo, vamos para a segunda parte, a anatomia de um seguidor de linha. Agora vamos, por assim dizer, abrir o capô do Tomatão e ver o que é que o faz andar. Para percebermos como o Tomatão funciona, a melhor maneira é pensar nele como se fosse uma criatura. Tem um cérebro, o Arduino Nano, que é quem pensa e toma as decisões. Tem olhos, o sensor infravermelho, para detectar a linha. Tem pernas, que são os motores para se mover, e claro, tem um coração, a bateria, que lhe dá energia para tudo isto funcionar. Vamos olhar mais de perto para o cérebro então. O Arduino Nano pode parecer uma coisinha minúscula, mas não se deixem enganar. É uma placa super potente. É aqui que toda a magia acontece. O código que os estudantes escreveram corre aqui, processando a informação dos sensores e a decidir para onde as rodas devem girar a cada milissegundo. Ok, mas e os olhos? Como é que ele vê a linha? É aqui que entra o sensor infravermelho. A forma como ele funciona é genial. Ele não vê cores como nós. O que ele faz é emitir uma luzinha infravermelha invisível para nós e mede o que volta. Uma superfície branca reflete quase tudo, certo? Já uma linha preta absorve a luz toda. E é exatamente essa diferença que serve de guia para o robô. E por fim, as pernas, ou seja, os motores. Temos dois, um para cada roda, e eles funcionam de forma independente. E aqui está um pormenor interessante. Não há volante. Então como é que ele vira? Simples. Para virar à direita, por exemplo, ele só precisa de abrandar a roda da direita e acelerar a da esquerda. É este controle diferencial que lhe dá toda a agilidade para fazer as curvas. Certo, passamos para a terceira secção, o cérebro de um robô. Já vimos as peças, o hardware. Agora vamos perceber como é que o software, a programação, transforma este monte de componentes em algo inteligente. Toda a inteligência do Tomatão pode ser resumida a um ciclo, um loop que nunca para. Primeiro, ao ligar, ele calibra, ou seja, ele aprende a distinguir o que é a linha e o que é o chão. Depois, entra neste ciclo infinito. Passo 1, lê o que o sensor diz. Passo 2, calcula o erro, que é basicamente o quão longe está do centro da linha. Passo 3, ajusta os motores para corrigir. E depois, repete. Ler, calcular, ajustar. De novo e de novo, milhares de vezes por minuto. Ok, até aqui tudo bem. Parece um sistema bastante robusto. Mas e se a coisa correr mal? E se a linha fizer uma curva super apertada? Ou se, de repente, houver uma falha na pista? O que é que acontece se o nosso pequeno Tomatão se perder completamente? E é aqui que vemos o quão bem pensado foi o projeto. Os estudantes criaram um plano B. Se o robô passa mais de meio segundo sem ver a linha, ele assume que está perdido e entra em modo de busca. Primeiro, tenta virar para o lado onde viu a linha pela última vez. Não deu? Ok, vira para o outro lado. É uma estratégia simples, mas super eficaz para o fazer voltar ao caminho certo. Com tudo montado e programado, chegamos à hora da verdade. Entramos na quarta parte. O Tomatão encara a linha. Vamos ver como é que o projeto se saiu na prática. Será que funcionou como se esperava? E a resposta é sim. Os resultados foram muito positivos.
O relatório do projeto confirma que o Tomatão conseguiu seguir caminhos com curvas suaves, que o sensor tinha a sensibilidade necessária e que o controlador dos motores deu conta do recado. Até o sistema de carregamento da bateria funcionou de forma segura. Podemos dizer, missão cumprida. E há aqui um pormenor que eu acho muito interessante, que foi a escolha do driver do motor. Eles usaram um modelo, o L91S10, que era perfeito para os motores que tinham, mas o relatório mostra que eles chegaram a considerar uma alternativa mais robusta. E isto é importante porque mostra um verdadeiro pensamento de engenharia. Não é só sobre escolher algo que funciona, é sobre conhecer as alternativas e saber porquê. Tudo isto leva-nos a uma questão maior, não é? Por que é que dedicamos este tempo a analisar um pequeno robô de estudantes? A resposta é o tema da nossa última sessão, porque robôs simples importam. E a melhor resposta vem, na verdade, da própria pesquisa dos estudantes. Esta citação resume tudo na perfeição. Diz que projetos como este favorecem a aprendizagem ativa e a consolidação de conceitos teóricos em situações concretas de experimentação. Ou seja, isto não é só um exercício, é a ponte entre a teoria dos livros e o mundo real. É aqui que o conhecimento se consolida. Então, o que tiramos disto tudo? Primeiro, a importância do aprender fazendo. É isto que transforma a teoria em competências reais. Segundo, a inovação tornou-se muito mais acessível. Plataformas como o Arduino são baratas e permitem que qualquer pessoa possa começar a criar. E talvez o mais importante, as competências que se ganham aqui, a eletrónica, a lógica, a programação, são a base para sistemas muito mais complexos. É o ponto de partida para tudo o resto. E isto deixa-nos com uma última reflexão. O Tomatão é um seguidor de linha simples, mas se pensarmos nos robôs que organizam encomendas num grande armazém, eles também são, na sua essência, seguidores de linha, só que numa escala e com uma sofisticação muito maiores. A tecnologia que começa numa sala de aula como esta está literalmente a construir o futuro. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo passo?